Olá, seja bem-vindo a mais um Método Q. E o papo de hoje é com o advogado Márcio Henrique e a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a LGPD. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Márcio, fala para mim um pouquinho. A LGPD, ela está em vigor faz pouco tempo, né? Na verdade, no Brasil, a lei ela foi criada em 2018, mas entrou em vigor no final de 2020. Mas ela já está valendo, então, né? Já está valendo, sim. E vamos pensar assim, as pessoas têm respeitado a lei? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a lei ela veio, e aí que está o porquê, né? Por que a lei existe hoje atualmente no Brasil? É uma tendência mundial. É uma tendência mundial a proteção dos dados. E a lei, ela visa a proteção dos dados das pessoas físicas, única e exclusivamente. Então, ela não está preocupada com dado trocado entre empresas, segredo industrial, nada disso. Isso tem outra lei, Outra lei, outra regulamentação, não é o enfoque da LGPD. Só que hoje, ainda, os empresários, eles não entendem que a necessidade da empresa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E eles pensam que é uma regra que vai pegar só para e-commerce ou só para telemarketing, e não é essa a realidade. A lei ela existe já na Europa, já existe nos Estados Unidos, e as empresas multinacionais estão fazendo um efeito em cascata. Porque hoje você já não consegue fazer negócio com alguma empresa multinacional se você não estiver enquadrado na LGPD. Agora que os empresários estão começando a entender isso e estão buscando a adequação, mas não é uma regra ainda. A lei brasileira, inclusive, ela foi inspirada nas leis europeias, Sim, né? na GDPR europeia, exatamente. A LGPD nada mais é do que a gente proteger as informações das pessoas físicas do uso pelas pessoas jurídicas do que serão feitos daqueles dados. Teve até um caso, acho, que eu não vou lembrar qual construtora que ela recebeu um processo, foi um dos primeiros processos que teve Exato. aqui no Brasil, que ela vendeu o apartamento e depois começaram a entrar em contato um monte de empresas para oferecer Marcenarias. serviços, né? Exato, marcenarias. Então, ou seja, ela acabou vendendo os dados ou dando os dados ou, sei lá, Cedendo os dados com pra- certeza ela pra- ganhou de algum jeito ali para Exato. poder dar aqueles dados, uma porcentagem, e a pessoa se sentiu lesada porque ela não permitiu, né? Ela não tinha permitido que os dados dela fossem Compartilhados utilizados. com terceiros. Então, Exatamente. basicamente é isso que a LGPD faz hoje, né? Proteger o cidadão de que seus dados não vão aparecer por aí, né? Exatamente. Essa é um dos objetivos da LGPD. Um dos objetivos é esse. Você impedir que seus dados, por exemplo, quando uma pessoa se aposenta, na semana seguinte está recebendo ligação de banco para empréstimo consignado. Quem que deu esse dado? Quem que deu meu telefone, meu CPF? Como que ele sabe que eu me aposentei, né? Então, esse tipo de proteção a lei busca também. Mas a lei também busca proteger os dados de todos os funcionários de uma empresa. Então, por exemplo, se você tem uma empresa com funcionários, você vai ter que estar adequado à lei, porque você trata os dados desse funcionário. Tanto os dados cadastrais, como nome, RG, CPF, placa de veículo, eventualmente, quanto os chamados dados sensíveis, que são os dados de saúde, os dados de filiação partidária, qual a sua religião. Então, são todos esses dados que a empresa ela não vai parar de tratar, não vai parar de coletar, mas ela tem que estar adequada para fazer o tratamento de forma correta, evitando que esses dados sejam transmitidos de forma indevida para terceiros. E a empresa ela tem que ser transparente do que ela vai fazer com aqueles Exatamente. dados, né? Ela precisa... Quando a gente faz um mapeamento de dados numa empresa, a gente... Praticamente todos os casos, tá? A gente percebe que a empresa coleta muito mais dados do que necessário, do que são necessários. Então, a gente já fala, olha, nós entendemos que você não deve mais coletar esse dado, esse dado, esse dado, porque não faz parte da sua atividade. Você não precisa deles para você desenvolver a sua atividade. E isso os empresários, quanto menos dado você coletar, menor seu risco, porque menor vai ser seu banco de dados, menor a sua possibilidade de existir algum incidente. Então, por exemplo, o que a LGPD também entende. Às vezes tem uma pessoa com uma doença, e essa pessoa com uma doença, ela não quer que esses dados vazem para a produção de uma empresa, por exemplo. Então, a empresa, ela sabe que aquela pessoa é portadora daquela doença e tem que garantir que o dado dela vai ser seguro e vai estar num banco de dados seguro, com todos os princípios adequados, com todas as regras de proteção adequadas para que haja aquela segurança daquela informação. Sim, você comentou até a questão de aposentadoria. Teve um rapaz que
trabalhou com a gente aqui, ele soube que ele tinha se aposentado antes, né? Porque o pessoal já estava ligando para ele, né? Pois é. Antes de saber, né, que tinha saído de fato, né? Isso que é um absurdo. E quais são, assim, para a empresa, né? Se ela não cumprir, ou se ela, por exemplo, tiver algum problema de vazamento, essas coisas, o que pode recair sobre ela? Na verdade, o que vai recair é o seguinte: hoje existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão em Brasília, como se fosse uma Anatel, uma agência reguladora. A agência é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Exato, ANPD. a NPD. E ela tem o condão de fazer fiscalizações das empresas para saber se essas empresas estão ou não adequadas. E a NPD, e isso a lei permite, já fez convênio com outros órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo. Então, o PROCON pode chegar na sua empresa e fazer uma fiscalização para ver se você está adequado à LGPD ou não. Se não estiver adequado, existe uma série de punições que vai desde uma advertência até multas pesadas aí que podem incidir sobre o faturamento dessa empresa. Então, pode existir essa penalização das empresas. Mas isso, de um lado, olhando com um olhar para o governo. Mas outros tipos de problemas que a empresa pode ter é o seguinte: por exemplo, se você tem uma empresa e você não faz uma coleta e um tratamento adequado, o seu funcionário pode entrar na justiça pleiteando em uma reclamação trabalhista algum tipo de indenização por danos morais, por exemplo, alegando que você fez um vazamento de dados e que ele sofreu algum tipo de constrangimento. Se você não tiver adequado, o juiz já vai olhar com outros olhos para sua empresa, entendeu? Entendi. Então, são dois fatos. Tem o lado do governo, das punições do governo, mas, de um outro lado, os particulares, os titulares dos dados, seja empregado, seja um consumidor, seja alguma coisa que... Alguma pessoa que tenha tido o seu dado vazado também pode tentar a reparação na justiça sobre esse tema. A gente vê, assim, principalmente em aplicativos, que depois que começou a LGPD, todos eles atualizaram os seus termos, né? E a gente teve que aceitar, né? Exatamente. E como você falou, não é só a internet, né? Não é só a internet. Qualquer empresa está sujeita a isso daí. Qualquer empresa. É óbvio que toda empresa que tenha pelo menos um empregado tem que estar adequada. Óbvio que uma adequação de uma pequena empresa é diferente de uma adequação de uma empresa com 600 funcionários. Mas a adequação tem que existir. E outra coisa que o pessoal se engana, não é só colocar uma política de privacidade no site ou uma cláusula dentro do contrato que já a sua empresa vai estar adequada. Envolve muito mais coisa. Envolve mapeamento, envolve procedimento de segurança, envolve TI. Então, são coisas que a empresa precisa começar a ficar atenta para não pensar que está adequada só com uma política de privacidade ou uma cláusula contratual e poder sofrer uma sanção posteriormente numa fiscalização. Até para entender um pouco mais a sua área de atuação. Hoje a sua empresa, né, que é Henrique Gaspar, né? Isso. Vocês já estão atuando com a LGPD? Vocês já estão trabalhando com isso? Nós já fizemos várias implementações de LGPD em várias empresas, desde multinacionais até pequenas empresas. Setor de educação, em escolas. Os dados de menor de idade são dados sensíveis, sempre. Então, escolas, condomínios que têm portaria com alta rotatividade de gente, de visitante, prestador de serviço, morador, empresas, indústrias, prestadoras de serviço. Então, a gente já está atuando há bastante tempo nesse campo. Sim. O pessoal de casa deve perguntar assim, mas o que tem a ver com metaverso? As leis, elas se aplicam também para as multinacionais, para as empresas que vêm de fora e atuam aqui no Brasil. Com certeza. Teoricamente, as empresas que estiverem trabalhando no metaverso, como a Meta, o Facebook, o Google, a Microsoft, elas terão que respeitar também as normas aqui do território brasileiro, né? Com certeza. Inclusive, o Facebook, o Instagram, eles alteraram todas as políticas de privacidade deles para ficarem de acordo com a LGPD brasileira. Então, se vocês entrarem lá nos termos de aceite, nas políticas deles, vocês vão ver que já está tudo certo de acordo com a legislação brasileira. E a gente aceita tudo, na verdade, sem ler, né? Que é o mal nosso, na verdade, né? A gente vende a alma sempre, independente Exatamente. de qualquer coisa, a gente não lê nada e aceita, né? Vai apertando o botão, vai clicando, a política de cookies também, né? Às vezes você não sabe que
aquilo que você está deixando como rastro da internet, né? Porque você aceitou a política de cookies. Então, às vezes, a pessoa pega, além do seu IP, o seu gosto, a sua busca. Por isso que você recebe, pesquisa por um tênis, começa a receber diversas ofertas de tênis daquela marca. Por quê? Porque os cookies do site que você visitou pegaram e você aceitou isso, né? Então, precisa ficar muito atento com relação a essa questão de cookies a partir de agora. Quando você entra num site novo, vai estar lá a política de cookies e você consegue personalizar os cookies que o site... Você permite que o site colete, né? Então, mas se você aceita tudo, você não tem como reclamar. E tem uma pesquisa que fala que a geração Z, que é essa geração mais nova, para eles tudo bem, entendeu? Desde que ela tenha aquele serviço prestado de maneira correta, não tem problema a privacidade dela ir pro saco, né? Pois é. Mas tudo bem. Agora vamos falar questão assim, a gente sabe que teve aí a criação da ANPD, né, que é essa agência, mas e você falou também que tem alguns órgãos que acabam fazendo essa fiscalização. Exato. Mas o Brasil é imenso, né? É um país tamanho continental, né? Exatamente. Você acha que não vai cair como fosse outras vezes, que só vai funcionar se tiver alguma denúncia? Ou você acha que vai dar para a gente cobrir esse território em cima de uma ação mais profunda? Então, como eu falei, né? Eu entendo essa questão e hoje a ANPD ela ainda não tem material humano para fazer a fiscalização das empresas. Isso é fato. Por isso que ela está abrangendo outros órgãos de defesa do consumidor para ajudar. Então, o PROCON em São Paulo ele é muito atuante. Sim, então, são braços, né? Exato, são braços e o PROCON aqui é uma força muito grande que eles conseguiram, né? Mas o problema é justamente esse, que a lei não vai cair em desuso, porque as empresas, para conseguirem fazer contratos, elas vão ter que se adequar. Não vai conseguir fazer quadro, vai ser um efeito em cascata. Então, apesar de não ter fiscalização, em razão de regras de compliance de empresas multinacionais, se você quiser ser um fornecedor e um fornecedor do fornecedor e assim por diante, até chegar num escritório de contabilidade, num escritório de advocacia que presta serviço para algum fornecedor de uma multinacional, você vai ter que estar adequado. Caso contrário, você não vai conseguir fazer a prestação de serviço, entendeu? Então, talvez não tenha uma fiscalização imediata, mas vai ter esse efeito em cascata que vai te obrigar a estar regularizado. Tá. Agora vamos direcionar um pouco o papo para as empresas em si. Quais são os passos para ficar adequado dentro da lei, do ponto de vista jurídico? Então, do ponto de vista jurídico, o que você tem que fazer é o seguinte. Primeiro, destacar uma equipe, que normalmente é uma equipe multidisciplinar, daquelas pessoas chaves que coletam os dados. Então, RH, comercial, financeiro, marketing, e os sócios da empresa, que são as pessoas que estão envolvidas ali na coleta de dados. Depois, a gente vai ter que pegar todos os dados que a empresa coleta. Então, é nome, RG, CPF, título de eleitor, CNH, se pega filho, se não pega filho, nome de esposa, e assim por diante. A gente vai catalogar... Aí já é menos é mais, né? Exatamente. Se você não ficar colocando um monte de dados, melhor ainda. Melhor ainda. E a gente vai ter que catalogar cada dado desse. A gente vai falar como que é o ciclo de vida desse dado dentro da empresa. Então, ele entra pelo RH, por exemplo, depois ele é transferido para o setor comercial, para o setor financeiro, é compartilhado com o escritório de contabilidade, com a empresa de medicina ocupacional. Esse dado é guardado por tanto tempo, ele não sofre alteração ou ele sofre alteração. Depois de terminar o contrato, ele é descartado ou não, ele fica no banco de dados. E embasamento legal, porque a lei ela traz quais... Eu posso tratar o seu dado porque tem uma lei que me obriga a tratar o seu dado. Eu posso tratar o seu dado porque eu tenho o seu consentimento, então eu tenho que fazer qual que é o embasamento legal. Feito o mapeamento, a gente passa para a parte documental. Todos os documentos da empresa a gente vai ter que alterar com relação à LGPD, desde o seu contrato de trabalho, termos de responsabilidade, de confidencialidade e assim por diante. São vários documentos. Depois a gente vai para a parte de TI. O TI da empresa, se tiver ou se não, a empresa contrata um TI para saber, seu banco está em nuvem. Se você colocar um pendrive no computador, você consegue tirar a informação? O seu sistema é segmentado, precisa de login e senha, ele deixa log. Então, eu sei quem fez uma alteração, quem excluiu, quem incluiu alguma informação dentro do seu sistema.
qual que é a possibilidade do seu sistema ser hackeado, você tem firewall, são todas essas informações. E depois a gente termina com os relatórios de conformidade ou relatório de impacto, se for o caso, dizendo como que aquela empresa se adequou, como que ela trata os dados, que é o documento a ser apresentado numa eventual fiscalização num processo judicial. Sim, na verdade, assim, a LGPD ela não vem para falar assim, ó, você não pode pegar meus dados. Na verdade, Exatamente. você fala assim, olha, você pode pegar meus dados, mas para fazer isto. Exatamente. Né? Então, você deixa uma clareza melhor em cima dos dados, como serão coletados e o que serão feitos com eles. Né? Exatamente. Então, eu sei que eu estou dando tais e tais dados para uma empresa, para ela fazer tal coisa, e como ela trata esses dados. Qual é a segurança que ela coloca para proteger os dados que eu estou informando para ela. É isso. Não é nada de, não, você não pode coletar meus dados. Não, eu vou coletar, mas eu tenho que estar preparado para armazenar de uma forma que não te traga nenhum tipo de risco ou de vazamento. Porque não adianta a pessoa vai reclamar assim, não, eu estou recebendo uma direta e eu não aprovei porque tem LGPD, não sei o que, não sei o que lá. Mas se você aprovou realmente ali de fato, quando você fez o cadastro, Exato. Você aceitou ali os termos, você não tem como reclamar, né? Exato. Você já fez aquilo, né? Exatamente. Assim, você pode hoje, revogar você de alguma pode maneira. A qualquer momento revogar, Uhum. tá? Mas se você concedeu ali no momento, você não pode reclamar até você revogar. É isso. O povo brasileiro é engraçado, né? Para essas coisas de lei, né? É complicado. Márcio, você também atua do outro lado também, para você é uma pessoa que ficou ferida, no caso, de uma questão da lei, ou você só trabalha com a empresa para ajudar ela? Você trabalha com a pessoa física também para protegê-la. Como que faz isso? Então, no momento, ainda essa questão é um pouco nova, né? A gente, por enquanto, faz as adequações para as empresas. Sim. E já recebemos algumas reclamações trabalhistas de empregados pleiteando indenização por eventual vazamento de dados. Mas o contrário, por enquanto, a gente não... Essa pergunta eu ia fazer realmente porque, assim, como é uma coisa muito nova, as empresas estão tendo que correr atrás do prejuízo, entre aspas, né? Porque é uma lei recente, então, desde a publicação, entrar em vigor, ou o negócio começar a sua aplicação, então acabou tendo aí um período até para as empresas ficarem um pouco mais espertas e começar a correr atrás. Mas para a pessoa física em si, para até ter o conhecimento dos direitos dela, acho que acaba ficando um pouco mais demorado, né? É um pouco mais demorado, a justiça é lenta, a gente sabe disso, então não é uma coisa que vem muito fácil. Existem algumas inovações, existem algumas coisas que vêm acontecendo no judiciário, inclusive já tem decisões, por exemplo, não tem nada a ver com o LGPD, mas é uma coisa que é importante. Ofensas dentro de grupo de WhatsApp já tem condenações para os administradores do grupo que não cortaram os problemas dentro desse grupo. Então, um administrador já foi condenado a pagar uma indenização para uma pessoa que foi ofendida dentro do grupo. Então, são coisas novas, né? Que essa tecnologia traz também uma série de questões novas aí que o judiciário tem que se deparar. E acho que conforme for avançando ainda mais, por exemplo, num futuro metaverso, esse negócio vai certeza. acabar pegando mais ainda, né? Com certeza. Principalmente porque, assim, a nossa lei é muito parecida com a lei europeia, então eu acredito que a europeia tem muito mais força, né, teoricamente, dentro do mundo, do ambiente global, do que a gente, né? Então, teoricamente, o que acontecer na lei europeia, a gente vai conseguir também estar acompanhando aqui dentro, né? Com certeza. Não, legal. É uma tendência. Márcio, quero muito agradecer a sua presença aqui para vir explicar um pouquinho para a gente sobre LGPD. Se quiser deixar aí um contato seu para a gente poder colocar, você pode falar para a câmera aqui. Na verdade, se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar em alguma coisa, se quiserem anotar meu e-mail, é marcio@henriquegaspar.com.br. Só me mandar um e-mail e a gente conversa. Não, legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que as pessoas tenham um pouco mais de entendimento sobre os seus direitos, seus deveres, né? E que a LGPD ela vem aí para realmente ajudar todo mundo, né? Com certeza. Ajudar a gente, né? Ajudar a gente, pessoa física, Exatamente. principalmente, né? Pra gente não ter ninguém ligando pra gente enchendo o saco. Legal. O Método Q fica por aqui e até semana que vem.